se nasceu em um lar evangélico. A irmã nasceu em um lar evangélico? Pois é, eu sou a nona filha de 11 irmãos, Eita, né? Meu pai e minha mãe vieram do Paraná para a cidade de Mauá e já vieram com 8 filhos. E aqui tiveram mais 3, né? Mais 4. Eles vieram com 7 e tiveram mais 4 aqui. E eu sou a oitava e por um tempo não. Minha mãe, ela foi criada num berço evangélico, mas casou com o meu pai e depois ela se afastou da presença de Deus, né? Frequentamos outras religiões, até que quando ela perdeu o terceiro filho, já criado, grande, né? 3 irmãos, Deus usou uma irmã, aquela irmã do coquinho, aquela irmã do círculo da oração, morava ali próximo da casa e foi até minha mãe e disse para ela: vai precisar perder mais quantos? eita, forte. Eu tenho um chamado com a senhora. E aí minha mãe se rendeu a Cristo e nós começamos a ir, então eu já devia ter aí uns 8, 9 anos. Então, criança. E então, nessa fase, criança, adolescente, como foi o seu chamado para o ministério? Demorou muito? Foi rápido? Meu Deus, pastor, o senhor sabe bem como é, né? Gente, filho de crente não é crentinho, não. E a gente ia para a igreja, a escola dominical, participava da salinha das crianças, né? Tinham muitos eventos, crianças batizadas com o Espírito Santo, crianças profetizando dentro da igreja. Era algo tremendo. Porém, quando eu fiz 13 anos, eu saí da presença de Deus. Né? 13, 14 anos, eu falei, meu, igreja é chato. Né? Ficar lá e tudo muito monótono e eu achava que era pouco para mim. Eu sempre fui muito hiperativa, né? Muito intensa. E aí eu saí, com 14 anos, eu saí da presença de Deus. Minha mãe permaneceu e eu saí e fui conhecer o mundão, viu? Fui assim, fui com intensidade conhecer o mundo, né? E aqui em Mauá, nessa época, o pagode era muito forte. A função, a gente tinha um pedaço de pano emendado na barra da calça, que a gente falava que era função. E eu fui trabalhar fora e fui conhecer o mundo, né? Conheci as drogas também. Fui usuária de cocaína há muito tempo. Bebi muito também. E aos 17 anos eu casei, engravidei, casei com 18. Tive um filho, né? Meu filho Guilherme tem 38 anos hoje, engenheiro, para a glória de Deus, né? Tentei um aborto porque naquele tempo você engravidar sem ser casado não era legal. E aí eu tentei um aborto e graças a Deus não consegui. Meu filho é uma bênção, pai de 2 meninas lindas, né? Crente também. E passado 2 anos eu tive a Monique, mas um casamento conturbado, né? Porque tudo aquilo que a gente faz sem a presença de Deus, o resultado é calamidade, né? É verdade. É Então, verdade. passamos por isso aí e eu fiquei 18 anos fora do evangelho. Eita, bastante tempo. Bastante tempo, pastor. Mas durante todo esse tempo, a minha mãe nunca desistiu de mim. A importância de uma mãe não desistir de um filho. E às vezes eu chegava em casa bêbada, drogada, eu não sei se ela percebia que eu usava droga, né? Mas eu chegava totalmente alcoolizada fora de mim e ela me abraçava e falava assim: a mãe está orando por você. A mãe está orando por você. E então, assim, eu fui muito profunda no mundo, fui muito profunda. Entrei em lugares que hoje eu não me arrisco a entrar, mesmo tendo Deus na minha vida, né? Porque o mundo ele é muito atrativo. Ele é muito atrativo e depois que sai da presença de Deus, para voltar é mais difícil. Difícil. É muito difícil, viu? Até falar para você que talvez você tenha um filho na mesma situação, uma filha, não desista. Você vê, a mãe dela não desistiu, mesmo ela fundada no pecado, nas drogas, nos vícios, mesmo talvez não tinha consciência, mas estava lá orando. Então, pega esse testemunho, não desista. Continue orando. Uma hora ou outra, Deus vai pegar ele e eles vão voltar para Jesus. Que nem eu também fui para o mundo, cresci num lar evangélico, eu sou da 4ª geração,
Mas aí fui para as drogas, fui para bebida. Mas um dia Deus me pegou de novo. Glória a Deus. E missionária, e como foi essa sua conversão? Como foi esse encontro com Deus? Pastor, é assim, Deus ele marca encontros. Assim como ele encontrou a mulher samaritana à beira do poço, ele tem encontro com os filhos que saíram da casa do pai. Nós vemos aqui, segundo Coríntios 5:17, a palavra de Deus vai nos dizer assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus ele tinha algo novo para a minha vida, mas eu fugia. Pastor, eu era de um nível que eu passava na frente da igreja e eu xingava os pastores. Passava de carro, pastor, ladrão. Mas por que fazer? Porque Não tinha raiva? Não, eu ouvia falar que os pastores eram ladrão e eu multiplicava isso, né? E assim, quando eu estava muito ruim, aí eu ia numa determinada igreja. Chegava lá, o pastor falava, se batiza, vai ser bom para você. E eu jogava na água. No outro dia, pior ainda, mais bêbada ainda, usava mais droga ainda, numa situação lamentável. Mas um dia eu fui trabalhar e já tinha meus filhos já maiores, assim, já como adolescentes. Meu filho Guilherme foi para a igreja primeiro. Ele foi para a Igreja Batista Shalom, no Itaparque, em Mauá mesmo, e ele tinha 12 anos. E ele falava assim para mim, mãe, vamos um dia lá na igreja. Vamos lá, a senhora vai gostar. E eu, Guilherme, já não basta a sua avó me chamando para a igreja, agora você também? Mas vamos lá, mãe. Aí eu falei assim, um dia a mãe vai. E um sábado eu fui trabalhar, aquele dia que estava lindo, aquele sol propício para beber, 2 armas na cinta, a arma da corporação e uma arma fria. E eu achava que eu era toda poderosa, né? Era brava, não tinha para ninguém. E naquele dia eu bebi bastante em serviço, cheirei também, porque a droga ela é muito acessível. Às vezes falta dinheiro para comprar um leite, um pão, mas droga não falta para quem quer usar. Sempre tem alguém que vai oferecer. E eu ganhava muito bem, já trabalhava nesse meu serviço, então sempre ganhei bem. E aí, naquele dia, eu vi um rapaz vendendo pipoca na porta do cemitério. Irmão Nilton, esposo da irmã Sandra. A Sandra já dorme hoje no Senhor. E eu fui lá perto, mas fui para conversar fiado, porque bêbado é chato. Bêbado não se toca, mas como a pessoa bêbada é chata. E aí eu fui lá conversar com ele, conversar fiado. Eu morava no mesmo bairro que ele, nós nos conhecíamos desde pequeno. E ele era cooperador na Assembleia de Deus. Ele estava vendendo pipoca. Quando eu me aproximei para conversar fiado, naquele instante, aquele moço fala de Jesus para mim. E ele começa a falar coisas que eu tinha feito que ninguém sabia. Como, por exemplo, aquele dia que você foi para Santos, que o carro queimou toda a iluminação. Eu coloquei aquela carreta para iluminar e você não sofrer um acidente. Eu falei, uau, esse cara deve ser detetive particular. Como que ele sabe da minha vida? Ninguém sabe disso, ninguém sabia aqui em Mauá disso. E eu tinha ido num samba lá na Praia Grande. Era fanática por samba. Meu Deus. E eu comecei a olhar para ele, já começou a escorrer lágrima. Eu já vi que alguma coisa estava acontecendo. Aquela mulher brava, valente, agora estava sendo desarmada pelo Espírito Santo. Aleluia. 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 E ele começou a falar, ele falou assim, olha, sabe por que você não morreu? Porque tem uma mulher de joelho orando por você. Porque a tua mãe falou para Deus, eu não tenho mais condições de ir ao monte orar. Mas a minha sala será o meu monte de oração. E eu vou orar pela minha filha. E a Assembleia de Deus, 5 horas da manhã, tinha oração. As irmãs do coque subiam 5 horas da manhã e oravam. Muitas delas oravam e depois iam trabalhar. E minha mãe fazia parte desse grupo. E minha mãe me contou depois que um dia ela estava orando e ela falava o meu nome com muita força, com muita veemência. E uma irmã falou assim para ela, ô irmã Carme, eu vi a senhora orando pela Ivani, mas ontem
Eu vi ela no bar do João. Ela estava lá disputando um campeonato de snooker, estava bêbada lá, com uma roupa curta. Ora pela Loide, pela Edna, pela Lúcia, pela Neuza, foi falando o nome das minhas irmãs. Porque a Ivani só por Deus. E minha mãe olhou para ela e disse assim, é só Deus mesmo. Se eu tivesse pedindo para a senhora, eu ia desistir. Porque a senhora é tão limitada quanto eu. Mas eu estou orando a um Deus que fez uma promessa. E a minha casa é do Senhor. A Ivani é impossível para ti. Mas para o meu Deus não, irmã. E minha mãe disse que teve mais ânimo para orar. Mais força para orar. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E passado 15 dias, esse moço fala do amor de Jesus para mim. E ele continua falando, e ele falou assim, Jesus te ama, por que você não aceita ele? Eu disse, Jesus aceita uma pessoa como eu? Se eu não era bem aceita nem nas rodas de amigo, às vezes nem no meio da família, porque uma pessoa drogada e bêbada, ela é intransigente, ela é inconveniente. E aí ele disse, Jesus aceita. Ele morreu na cruz com os braços abertos, para que ele pudesse abraçar qualquer pecador que viesse até ele. E eu disse para ele, então eu aceito. Então eu aceito Jesus. E ele disse assim para mim, Jesus te ama. Naquele momento ali, eu fardada, armada, dobrei meu joelho e ele orou por mim. Num sábado à tarde. Na rua mesmo? Na rua, porque quando Jesus quer encontrar, ele encontra em cima da árvore, como ele encontrou Zaqueu. Ele encontra à beira do poço, aleluia, Aleluia. Glória. E ele tem encontro marcado para a vida de muitos que estão nos ouvindo. Amém. Eu tenho certeza que tem uma mãe de joelho aí, aleluia, orando. E o Senhor tem encontro marcado com o teu filho, não desiste de orar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E eu aceitei a Cristo. Minha mãe morava ali muito perto daquele posto de serviço que eu estava, que era no velório municipal. E quando deu o meu horário de ir embora, eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava fazendo umas esfirras, sempre muito prendada. E quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim, oi, filha. Eu disse, oi, não, mãe. A paz do Senhor. Porque agora eu também sou crente. Aleluia! Ô, glória! E eu me lembro que ela começou a falar em mistério, foi renovada por Deus. E ela disse, Senhor, eu sabia que as minhas orações não seriam à toa. Hoje a minha filha é do Senhor e ela me abraçou. E naquele momento, aquela brisa das drogas, da bebida já tinha passado. Para a glória de Deus, Glória a aleluia. Deus. E são 26 anos servindo ao Senhor, sem nunca ter tido uma recaída. Eita glória. Glória a Forte. Deus, aleluia, o poder da oração de uma mãe. Glória a Deus. Você conhece uma mãe que talvez está os filhos, ou um pai também, os pais orando por um filho, ou você conhece algum familiar que está passando por uma situação dessa? Compartilhe esse programa para essa pessoa, que isso vai estimular a fé. Realmente Deus honra a fé, e a fé honra a Deus, e a pessoa que persevera alcança a vitória. Glória a Deus. E quando você veio para Jesus, nesse encontro poderoso, ali na rua mesmo, e como foi essa jornada de novo na igreja, e até o chamado, foi algo que Deus fez rápido, ou foi algo mais lento? Como foi essa trabalhar de Deus? Muito rápido. Deus tinha pressa. Eu acho que eu já estava atrasada. Aleluia. Já devia estar fazendo faz tempo. Já devia estar na presença dele fazia tempo. E o que aconteceu? Na segunda-feira, no domingo, eu fui na Batista com meu filho. Ele queria ir, fui lá, na Shalom. Não senti nada. Não conseguia entender o que era falado lá. Parecia que meus ouvidos estavam tapados. Na segunda-feira, eu fui para a escola. Tinha uma moça, a Elilde. Tenho certeza que ela vai ver o nosso podcast. E eu voltei a estudar, então. E eu estava no terceiro colegial e tinha a Elilde. Ela era crente da Assembleia de Deus, jovem da mocidade.
E eu falei assim para ela, Lil, você nem sabe, voltei para Jesus. Ela, ai, Ivani, não acredito. Ai, eu orei tanto por você. E falou assim, eu disse, que dia tem culto na sua igreja? Ela falou, amanhã à tarde. Tem a tarde da benção. Eu falei, eu vou lá. Irmãos, aquela igreja do Itaparque 3 era referência nas tardes da benção. Mas quando foi dando a hora de eu ir para a igreja, me bateu o sono. Eu deitei no sofá e apaguei. Quando eu acordei, já era 3 horas. Falei, meu Deus, a irmã falou que era 2 horas. Já são 3, mas eu vou assim mesmo. Do jeito que eu estava, lavei o rosto e já fui. Peguei uma Bíblia bem pequenininha para ninguém ver que eu estava indo para a igreja. E fui, chamei uma menina da minha rua, Michele, filha do irmão Israel, e fomos. Quando eu cheguei lá, o bar que eu jogava snooker era muito do lado da igreja. O pessoal que usava droga estava tudo ali perto. Pessoal, e aí, e aí? Eu falei, oi, boa tarde. Todo mundo, boa tarde, não está falando gíria? Entrei para dentro da igreja. Pastor, foi um encontro maravilhoso. Porque quando eu entrei, a irmã Toninha estava pregando. E eu só chorava. Já entrei chorando na igreja. Chorei demais. Eu lembro que tinha uma jovem que cantou um hino onde Jesus mora, não há tristeza. E eu tinha uma tristeza na minha alma. Que as drogas e a bebida, elas me traziam alegria momentânea. Mas depois era depressão. Depois era arrependimento, tristeza. E eu lembro que aquela jovem cantou esse hino. E depois a Toninha pregou e ela falou toda a minha vida. E eu chorei de novo. Mas foi uma lágrima, assim, do coração. E naquele dia, Deus liberou uma promessa sobre a minha vida. E falou assim, vou te fazer pregadora. Tu vai trabalhar e pregar para multidões. Como pregar? Se tudo que sai da minha boca é palavrão e gíria. Mas quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Pastor, e eu vim com uma sede tão grande, eu trabalho um dia sim, um dia não. As minhas folgas, eu estava dentro das igrejas. Consagração, tarde da bênção, onde tinha um culto eu queria estar. Com 15 dias de crente, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eita glória. E eu falei, meu Deus, eu sou boazinha, estou agradando a Deus. 15 dias de crente, fiquei com medo. Conversei com o pastor Roberto Queiroz, homem de Deus, muito usado em cura, milagres, libertação. Falei, pastor Roberto, eu estou falando um negócio aqui, eu estou com medo. Ele falou, vamos pro monte. Você nem sabia o que era? Não sabia, eu já tinha visto as irmãs falando em mistério. A igreja pentecostal. Mas eu achei que era de mim, que eu estivesse imitando alguém. E aí eu falei para ele, me ajuda. Ele falou, vamos pro monte. Subimos para o monte do Morro do Careca. Porque tudo na nossa vida era monte. Glória. Glória a Deus. E quando nós subimos lá, Deus manifestou a glória dele, confirmou o batismo com o Espírito Santo e me deu o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Através da vida do pastor Roberto, foi ministrado sobre a minha vida. Nós descemos do monte, isso era de manhã. À tarde eu fui na igreja da Vila Falque. A pregadora faltou e a irmã Marlene Carioca, uma mulher muito abençoada, cheia de Deus, ela disse assim, irmãos, está conosco a Ivani, filha da irmã Carme. E a irmã Carme orou muito, pediu muita oração aqui por ela e ela aceitou Jesus. E vamos ouvir o que ela tem para falar. Preguei 30 minutos no Salmo 23. Eita glória. 15 dias de crente para a glória de Deus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas são passadas. E daí para frente, o ministério da gente foi deslanchando para a glória de Deus. E demorou quanto tempo para ser ungida? Você lembra? Demorou... Pastor, então, assim, como eu era da Assembleia de Deus da Missão, missão não levanta mulher para nada, né? Mas a gente foi muito edificado ali na palavra, muito estruturado, criamos raízes. E depois eu fui congregar na AD Madureira, no Jardim Itaparque, né? Pastor Misael, que hoje está em Portugal, né? Com a esposa dele, a nossa irmã Dora. E aí eu fui indo cooperadora, diaconisa, missionária. E Deus foi me honrando.
Eu saí de lá separada para missionária e depois eu fui ungida na presbiteriana. Agora eu sou ungida pastora, né, já dentro da AD Paulistana, aqui em Mauá, meu pastor Isaías Lima. Eita, glória. E o pessoal aceita muito ministério seu? Como é aqui o campo aqui, os lugares que você ministra? Pois é, pastor. Eu tenho um trabalho aqui em Mauá, só para a gente poder entender, que chama Mulheres em Construção. E a gente já está em Belo Horizonte, já estamos no Paraná. É um ministério que cresceu muito. Porque assim que eu me converti, andando com o pastor Roberto, o pastor Marçal, a gente foi para a rádio do Evangelista Teixeira, a Rádio Nova Jerusalém. Comecei com a minha amiga de todo o tempo, missionária Ivonete, fazer um trabalho na rádio. E a gente recebia telefonema de mulheres e anotava o pedido de oração. Depois a gente saía, ia fazer visita para esses casos mais delicados. E dali nós criamos Mulheres em Construção, porque a gente cuidava de uma mulher e essa mulher queria vir com a gente cuidar de outras mulheres. Já atendemos mais de 1.000 mulheres, um trabalho grande no município. Porém, teve um tempo que os pastores achavam que nós queríamos abrir uma igreja. Ah, não, isso aí de café de mulheres, encontro de mulheres, isso aí não precisa, é inventação de moda. Eu tive um pastor que falou isso para mim, aqui na minha igreja não. Mas não era, nossa intenção era curar as mulheres. Porque quantas mulheres são esposas de pastor, quantas mulheres estão à frente de um trabalho, precisam de uma cura. Cura da alma, precisam de um ombro. Quem que cuida dessas mulheres? E aí nós começamos a cuidar. Foi crescendo, crescendo. Hoje nós temos aí 35 coordenadoras dentro do administrativo, do Mulheres em Construção. Um trabalho sem fins lucrativos, não tem aliança política, mesmo eu sendo política, não temos aliança com nenhum político. É um trabalho voltado somente para a cura da alma e o espiritual. Então, os pastores não aceitavam muito esse negócio de mulher estar à frente de trabalho, mulheres no altar. Nós temos igrejas aqui em Mauá que até hoje a mulher não pode pregar no altar. Ela tem que pregar lá embaixo, né? Então, a gente enfrentava essas dificuldades. Mas aí, se a gente não tinha espaço no culto, a gente ia para a consagração. A gente ia para os lares, porque tinha que desenvolver, o chamado era forte. E com o tempo, os pastores foram aceitando mais. E eu lembro que o primeiro encontro de mulheres, o primeiro chá de mulheres que nós fizemos aqui em Mauá, era muito restrito, porque ninguém aceitava, né? Eles não achavam bom isso. E quando eles foram vendo o resultado, que era mesmo espiritual, as portas foram se abrindo. Hoje nós temos aí muitas mulheres fazendo, e eu louvo a Deus por isso, porque Paulo disse, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E como é bom fazer discípulos. Muitas mulheres aí com chá de mulheres, trabalhando firme, né? E nós começamos a ser aceita. Então os pastores olhavam para nós, não, ela prega a palavra. O chamado dela é na palavra. Mas a gente era muito fiscalizada também. Essa é a palavra correta, porque o modo de vestir, o modo de falar, quem é o seu pastor, a gente não podia ser desigrejada, né? Igual tem hoje aí um grupo de pessoas que servem a Deus em casa, não. Você tinha que ter uma liderança, tinha que ter um pastor. E eu nunca tive problema com submissão, até porque eu trabalho com uma hierarquia. Na farda, a gente já aprende a respeitar a hierarquia, né? Então, para mim, ser cristã e respeitar os pastores não era difícil. Porém, eu tive bastante enfrentamento por conta disso. Diz que até numa reunião das mulheres, ela conseguiu colocar mais de 400 pessoas. 480 mulheres no Teatro Municipal. Agora a gente faz menores, né? Meu pastor, minha pastora Isa Falcão, né? Eles abriram um espaço muito bom para a gente. A nossa igreja cabe lá 500 pessoas e a gente faz para 180, 200 mulheres, né? Todo mês. A cada 2 meses.
Então, a gente faz um trabalho muito bom. Não trazemos pessoas famosas, porque a nossa intenção é que Cristo apareça. As pregadoras são amigas da gente, mulher que a gente conhece, o testemunho, e que Deus tem se manifestado de uma maneira gloriosa. Se lá na frente Deus quiser trazer alguém mais conhecido, ele vai se responsabilizar. Mas o trabalho, ele é maravilhoso. Eu tenho o apoio do meu pastor, prego na minha congregação, tenho algumas agendas também, né? Hoje eu prego menos porque tá vindo uma geração de pregadores aí muito bons, né? Mas a gente tem uma agenda também, né? Para a glória de Deus. A missionária é policial, GCM. que é Polícia Municipal. Isso. Vou fazer uma pergunta sobre isso, porque tem uns que falam que não dá para ser cristão verdadeiro sendo policial. Porque no GCM é uma polícia também, mesmo que Sim. militar é o do Estado e a Polícia Municipal. Tem a ver isso que o pessoal fala, ou é um preconceito que fala, não, dá para ser crente de verdade e ser policial? Ah, dá. Porque Deus, ele põe a gente onde ele quer. Onde ele quer, onde ele precisa, na verdade. Hoje nós temos aqui os GCMs de Cristo, um grupo de GCMs bem grande que servem ao Senhor, assim como tem os PMs de Cristo também. Então, ali nós temos pastores, obreiros, missionárias, temos os capelões que fazem trabalho também, e todos dentro da farda. É possível. E eu acredito que o Senhor precisa mesmo salvar pessoas na farda, porque lá tem muita gente que precisa ainda chegar a Cristo. O Senhor, ele quer nos usar onde nós estivermos, né? Você vê que tem gente que fala assim, não pode ser... como que você vai ser um policial e vai ser crente se você tiver que matar? Em defesa da minha vida ou de outrem, eu posso. Eu posso. Então, tudo nosso é baseado em Cristo. Tem já com a moderação de que antes, se uma pessoa me ofendesse, eu ia no mesmo nível. E agora não. Uma pessoa nos ofende, a gente exala o amor e prende, e depois, quando ele sai, ele se converte, ou ele fala assim, e eu quero até, se puder, contar um episódio que houve, e ele vem e fala pra gente assim, através da sua vida eu me converti. E eu me lembro que há uns 15 anos atrás, a gente estava trabalhando em 3 GCMs e a gente abordou um carro ali próximo ao Bradesco, de Mauá. E era noite, muito frio, um golzinho quadrado, aquele tempo, aqueles carros era luxo, né? E a gente conseguiu abordar aquele carro e conversa vai, conversa vem. E eu vi que o rapaz estava com uma conversa desencontrada, mas a gente não tinha nada também que desabonasse eles, né? E ele foi liberado. Antes dele sair, eu disse assim, olha, moço, Jesus te deu um grande livramento hoje, ele te ama, hein? Ele tem um encontro marcado contigo. Passado uns 5 anos, eu fui pregar na cidade de Suzano, dentro de uma comunidade, eu e Deus. Meu Deus do céu, quando eu cheguei lá para pregar no congresso, não conhecia ninguém, não sei como a moça achou meu telefone. E aquele rapaz na porta da igreja atrapalhando até o culto e a pregação, de tanto que ele glorificava e pulava dentro da igreja. E quando terminou, uma mulher veio até mim chorando, falou, posso te dar um abraço? Falei, claro. Ela disse, a senhora é policial, né? Falei, meu Deus. Dentro de uma comunidade onde eu não conheço ninguém, uma pessoa me reconhecer como policial. Eu sou. A senhora é de Mauá, né? Eu falei, sou. Ela disse, então, o meu marido, ele estava há 5 anos atrás dentro de um carro e ele foi abordado por uma policial e ela liberou uma palavra sobre a vida dele e ela falou que Jesus ia ter um encontro com ele. Passado uns dias, ele foi preso e ele disse que dentro da cadeia aquela voz ecoava na mente dele todos os dias, Jesus vai ter um encontro com você. Meu esposo saiu do grupo lá que ele fazia parte e saiu da cadeia e ele é aquele obreiro que está na porta servindo ao Senhor.
Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é possível ser policial e continuar sendo instrumento de Deus na terra. Deus. Eita glória. Aleluia. Só um dos episódios assim, né, de muitos que nós temos vivido com Cristo. Já teve ocasião de chamarem a viatura e o rapaz está quebrando toda a casa lá, bravo, endemoniado. E chega uma viatura, chega outra, e depois chega a nossa viatura, e aquele rapaz, você não. Estava eu e mais outro parceiro, você não. E eu disse, eu já te vi, demônio, sai daí. E ele caiu ajoelhado, eu falei com as mãos para trás, sem bagunça. Expulsamos o demônio daquele moço. A mãe dele se converteu a Cristo no bairro Santa Cecília, em Mauá, para a glória de Deus. E hoje ele serve ao Senhor também, me ama de paixão. Quando me vê no centro de Mauá, eu posso estar fardado ou não, que ele me abraça. Então, pastor Ariston, é possível ser cristã e ser fardado sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero deixar aí uma palavra, né, para quem estiver nos ouvindo, que seja canal de bênção. Onde quer que o Senhor te plante, dê frutos para ele. Aleluia. Aleluia. Glória.